Olá, aqui Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, a cidade pérola da Noroeste. Hoje trazemos mais uma mensagem sobre os anjos do Apocalipse, né? A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, a adoração da imagem e do sinal da besta, 666. Eu vou falar hoje e domingo que vem sobre essa mensagem. Hoje eu vou falar sobre a parte 1, que o assunto é bastante amplo, né? A mensagem do terceiro anjo, a adoração da imagem e do sinal da besta. Então estamos analisando o capítulo 14 do livro de Apocalipse e as mensagens dos 6 anjos nele mencionados. A mensagem do primeiro anjo, que se encontra nos versos 6 e 7 do capítulo 14, do livro das Revelações de Jesus a seu apóstolo João, menciona um anjo voando pelos céus. Essa é a mensagem do primeiro anjo, portando o evangelho eterno, proclamando a todos os povos durante o período que se chama da grande tribulação. Esse primeiro anjo clamava para todos temerem a Deus, dando-lhe glória, porque era chegada a hora do seu juízo. Portanto, quem não se submetesse ao Criador e ao seu enviado, Jesus Cristo, naquele tempo de provações que virá, tempo de perseguições, passaria pela condenação eterna, que correspondia a negar qualquer submissão ao governo do anticristo, que estaria reinando, durante os 7 anos mencionados por Jesus. Esse anjo fazia referência às obras da criação e às fontes das águas, porque nessa época os homens estariam exaltando o evolucionismo, negando a criação de Deus do Gênesis, para afastar então o poder de Deus, dizendo que a história de Gênesis, do jardim do Éden, de Adão e Eva, eram pura ficção, que era um conto de pessoas iludidas com a religião, que acreditavam numa fantasia, porque o mundo veio à existência por meio de uma grande explosão e do caos surgiria a vida. Então, esse primeiro anjo também menciona as fontes das águas, uma referência ao dilúvio, quando as fontes do abismo se romperam para inundar toda a terra, a fim de lembrar a todos os homens da grande tribulação, que o juízo iria se repetir como aconteceu nos dias de Noé. Então essa é a mensagem do primeiro anjo. Já a mensagem do segundo anjo está no versículo 8 de Apocalipse 14. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, na mensagem do segundo anjo, informamos que a Babilônia que cairá não se trata da Babilônia antiga que ficava na Mesopotâmia. Dissemos que se trata de um sistema econômico, político e religioso que se assemelharia a ela no futuro, remetendo a uma grande capital física, que alguns supõem que seja a cidade de Roma, onde se encontra encravado o Vaticano. Mas, na verdade, a Babilônia que se refere ao Apocalipse se trata da cidade de Jerusalém, a capital da nação de Israel, pois o texto menciona que ela irá perseguir os santos, assim como perseguiu e matou os profetas do passado. Essa é a mensagem do segundo ano. Caiu, caiu a grande Babilônia. Então agora vamos passar ao texto que menciona a mensagem do terceiro anjo, do capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse 14, versos de 9 a 14. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobre
fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. O número da besta, Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Era comum, nos tempos antigos, usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somasse todas as letras do seu nome, você tinha um código numérico. O número-chave que compõe a expressão 666 é o número 6, que aparece de forma tríplice na sua forma descritivamente numérica, 666. Visto que 6 é o número do homem. Por que é o número do homem? Porque Adão foi criado no 6º dia por Deus. Gênesis 2, de 26 a 31. E ele deveria também trabalhar 6 dias por semana e descansar no 7º. A partir daí, o número 6 foi sempre símbolo do homem e se relaciona com a sua imperfeição. O ser humano só seria perfeito se relacionando com o seu Criador, simbolizado pelo número 7, o número daquilo que é completo, perfeito. O número 7 é o número de Deus, enquanto o 6 é o número do homem. No Apocalipse, todo o complexo dado para a formação da profecia do fim dos tempos possui uma estrutura revelada em forma de uma trindade: o dragão, a besta e o falso profeta. Portanto, o número 666 representa uma trindade humana, imitando a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, 3 vezes 6 refere-se a uma estrutura humana imitando a trindade divina: o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão é a velha serpente, cujo poder será desatado ainda mais durante a grande tribulação. Isaías também falava sobre essa grande serpente. Livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 1, ele diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Durante a grande tribulação, o mundo adorará o dragão, que dará poder à besta. Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O mundo vai se admirar durante a grande tribulação de um poder terreno, um poder que ninguém conseguiria combater. Eu me lembro, lendo a história, porque eu ainda não havia nascido, e quando Hitler começou a conquistar as nações da Europa, começando pela Polônia, foi invadindo a Áustria,
e foi invadido. Cada país que ele derrubava, questão de às vezes 30, 60 dias, era um atrás do outro, como um castelo de cartas. Todo o mundo começou a ficar com medo e a admirar aquele poder que ninguém conseguia deter. Da mesma forma, na grande tribulação, o mundo vai se perguntar: quem é este que domina tudo e a todos e ninguém pode batalhar contra ele? É o que esse texto de Apocalipse 13, 4 está dizendo. Mas durante a grande tribulação, haverá um remanescente de cristãos que será perseguido pelo dragão, que serão perseguidos os cristãos remanescentes. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Na verdade, esse texto é surpreendente. Ele nos surpreende, porque a grande tribulação não é uma disciplina, um castigo para a igreja. Tanto é que nós cremos que pouco antes da grande tribulação haverá o arrebatamento, quando aqueles que são fiéis a Cristo subirão, serão levados, trasladados para os céus. E então virá uma grande confusão nesta terra, quando o anticristo se revela e começa então um acordo entre ele e os judeus, que vai durar 3 anos e meio. E depois, 3 anos e meio seguintes, ele revela toda a sua crueldade junto com todos aqueles reis que ele consegue reunir numa aliança. Então esses cristãos remanescentes da grande tribulação aparecem surpreendentemente, porque ali, aquele tempo é um tempo de castigo para todos os que rejeitaram a Cristo. Conforme nós lemos no princípio do capítulo 14 de Apocalipse, haverá 144 mil judeus na grande tribulação que aceitarão o seu Messias. Isso se dá logo no início, por algum motivo, talvez pela pregação das 2 testemunhas, de que haverá 2 testemunhas em Jerusalém pregando o evangelho eterno. Provavelmente essas 2 testemunhas consiga levar para Cristo 144 mil judeus, sendo 12 mil de cada tribo dos filhos de Jacó. Então esses 144 mil judeus também sairão pregando em toda a Judéia e Samaria. Eles não conseguirão provavelmente avançar para outros países, porque haverá um controle muito ferrenho, muito forte do governo do anticristo. Mas onde eles estiverem, estarão dando o seu testemunho de que aquele Cristo dos cristãos que os judeus rejeitaram, esse é o verdadeiro Messias, não aquele Messias que eles estariam aguardando. Então esses 144 mil judeus messiânicos, convertidos ao Messias, se juntarão aos cristãos. Uns que se arrependeram de não ter dado ouvidos ao evangelho da graça. Sua grande maioria provavelmente são aqueles que ouviram, participaram até de igrejas, mas não quiseram ter compromisso com Cristo, não quiseram perseverar na sua fé. Então, na grande tribulação, eles se arrependerão e formarão um grande contingente. E junto com os 144 mil são chamados de remanescente, né? Esses cristãos e judeus são chamados de remanescentes da semente da mulher, que obedecem a Deus e que são salvos pelo sangue de Jesus. A semente da mulher, como nós sabemos, é o Evangelho. São aqueles que descendem de Eva, que aceitam
ao Senhor. É uma figura simbólica, né? Porque eles também descendem de Adão. O único que descende da semente da mulher, originalmente é Cristo, que não tem o pecado original. Então eles se convertem ou se reconvertem, né? E passam então a dar testemunho de sua fé durante o tempo da incredulidade e da grande tribulação. Entre esses, né? Como nós dissemos, um número significativo de judeus convertidos, pois o Apocalipse menciona 144 mil deles. Veja Apocalipse 7, versículo 4. Eu ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amados, esses 144 mil são judeus. A religião dos testemunhas de Jeová pregam que esses 144 mil são os testemunhas de Jeová, os melhores testemunhas de Jeová, mas o texto fala que eles são judeus. Então, não são gentios, ex-gentios. 144 mil são dos filhos de Israel. E eles são selados, são protegidos. Veja que durante a grande tribulação, Deus vai trazer uma proteção especial sobre esse grupo de judeus convertidos. Provavelmente para que eles possam ter desenvoltura para pregarem a Jesus, a Yeshua, o Messias que eles rejeitaram. Apocalipse 7, 13 e 14 diz: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, o João, né, narrando, o apóstolo João narrando, dizia: Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então haverá no céu um destaque especial para todos aqueles que aceitaram a Cristo durante a grande tribulação, porque a grande maioria deles passariam pela morte, pela perseguição do anticristo e dos seus reis que pertencem à sua aliança, e então eles seriam decapitados. Os crentes e os 144 mil judeus, ao final, a grande maioria deles, na grande tribulação, serão decapitados. Mesmo os judeus selados, depois de exercerem o seu ministério na grande tribulação, também serão condenados à morte. Esses 144 mil judeus convertidos, junto com outros que se voltaram para Cristo durante a grande tribulação, são esses a que se refere o terceiro anjo do Apocalipse 14. E continua o terceiro anjo dizendo no versículo 12, Apocalipse 14, 12: Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vejam que sem perseverança não há salvação. Por isso que nós frisamos, só serão salvos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e aqueles que perseveram crendo em Cristo. Como está implícito, todos eles serão perseguidos pela besta e pelo anticristo, que recebem a força do dragão. Quem tiver a marca da besta passará por muitas dificuldades, fome, angústia, pois estarão fora do comércio, uma vez que não poderão comprar e nem vender nada. Não poderão comprar roupas, não poderão comprar alimentos, não poderão prestar serviços e receber os seus honorários, o seu trabalho. Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele
que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o terceiro anjo de Apocalipse 14 diz que os que receberam o sinal da besta beberão do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, versos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado. Se deitou é um português antiquado, arcaico, né? Que se lançou, vinho da ira de Deus, que se lançou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, esse ato de marcação na testa e nas mãos é um enigma. Essa marca não se trata de um chip, como muitos acreditam. A marca na testa significa a aceitação de um sistema religioso incutido na mente e no pensamento das pessoas, porque a testa é um símbolo da sede da mente e dos pensamentos e das vontades, né? Daquilo que as pessoas creem a respeito da divindade e da sua adoração. Então a testa é um símbolo da mente das pessoas e representa a sede da sua adoração, a sua mente, né? O apóstolo Paulo fala que nós devemos, o nosso culto tem que ser racional, não emocional, né? E ele diz que devemos moldar a nossa mente conforme a palavra de Deus e não conforme as nossas emoções. Nosso culto tem que ser racional para entendermos o significado da palavra de Deus. Então é na mente das pessoas, é na mente que as pessoas guardam os mandamentos que seguem. Já a marca no dorso das mãos tem o sentido de demonstrar que o trabalho daqueles que seguem a besta é guardar as suas ordens e praticá-las, porque as mãos são o símbolo do trabalho. Quando nós estamos pregando o Evangelho, a Bíblia fala que os nossos pés levam a paz, mas a verdade é que nós temos trabalho com as nossas mãos para pregarmos o Evangelho. Para pregar o que eu estou pregando aqui hoje, eu precisei estudar, exigiu suor, estudo, né? Para aplicar, depois trazer esse ensino para vocês. Então as mãos são símbolo do trabalho. Embora a marca da besta não seja um chip em si mesmo, é provável que um chip sirva de controle virtual dos habitantes da terra, que controlaria o consumo dos homens, que controlaria os seus cartões de crédito. Por isso, se você estiver assistindo a esse vídeo durante os dias da grande tribulação, não obedeça a besta e o falso profeta, e nem se deixe marcar por um chip ou por qualquer outra coisa semelhante, e nem ouça a voz do falso ensino da besta e do falso profeta. Não se deixe marcar na sua testa, nem no dorso das suas mãos, seja lá o que for que lhe for imposto. Queridos, o lago de fogo e de enxofre não foi reservado para os homens, mas aqueles que negam a Cristo nesta vida e que receberem a marca da besta na grande tribulação, serão lançados junto com o diabo e seus anjos no lago de fogo que arde com enxofre. Veja Apocalipse 14, 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. O dragão é o diabo, nosso inimigo, que estará inoperante durante o milênio, depois de haver encarnado o anticristo durante cerca de 7 anos. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Queridos, se o diabo tem agido no tempo da graça, se o diabo tem agido desde a criação do homem, após o pecado de Adão e Eva, e tem agido no tempo da graça, tentando o homem para afastá-lo dos caminhos de Deus. Durante a grande tribulação, ele exercerá o seu poder máximo que lhe for concedido, porque durante a grande tribulação, milhões de demônios serão soltos do abismo que sobe da terra. É por isso que na grande tribulação, o diabo, a velha serpente, ganhará força máxima, porque milhões de demônios que estão presos, diz o Apocalipse, eles subirão do abismo para a face da terra. Mas depois dos 7 anos de reinar incólume, de destruir milhões e milhões de vidas, talvez 2/3 do planeta, ele será amarrado com a volta de Jesus na segunda vinda, quando Jesus pisará na guerra do Armagedon, pisará a cidade de Jerusalém e derrotará todos os seus inimigos. Então ele será amarrado. O diabo será amarrado, né? O dragão, a velha serpente, que engana muitos, né? Ele está ainda vivo e ativo no planeta Terra, e os seus anjos com ele, seus demônios, né? Mas ele será amarrado. Ele estará mais furioso, conforme nós dissemos, durante a grande tribulação, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o inimigo, ele está nesse planeta combatendo conosco, né? Uma batalha feroz, combatendo pelas mentes e pelos corações das pessoas. Mas a igreja não se deixa entregar. A igreja se considera vitoriosa, porque nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Embora nós tenhamos um inimigo lutando contra nós, nós seremos vencedores. Embora ele reine com muita ferocidade nos 7 anos da grande tribulação, durante o tempo da graça, o seu poder está sendo limitado pelo poder do Espírito Santo que habita no seio da igreja. Mas durante a grande tribulação ele terá poder máximo. Mas Deus enviará 2 testemunhas em Jerusalém para pregar pessoalmente para os judeus, para ser um exemplo de que Cristo é o Messias que eles aguardam. Mesmo assim, a maioria da nação não aceitará a pregação das 2 testemunhas, ainda pedirão para o anticristo a sua morte. Os judeus pedirão para o anticristo e quem estiver reinando em Israel para detonar com as 2 testemunhas enviadas por Deus. Tal é a incredulidade dos judeus contra as profecias que se cumprem. Eles creem quando Deus dá a profecia, mas quando ela se cumpre, eles são descrentes. Portanto, depois da grande tribulação vem o milênio, né? E Cristo vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém, vai amarrar o demônio, vai prendê-lo, vai prender o diabo, o anticristo, a besta, né? O falso profeta. Todos eles serão presos, encarcerados. No final aí vem o milênio, né? E Cristo reina. Cristo corrige todo o problema do planeta, né? Tudo aquilo que os verdes, né, pregam, que a nova era prega, que é preservar o planeta. Aí sim haverá a grande transformação operada por Jesus por meio da sua igreja e dos judeus que reinarão com ele, né? Portanto, durante o milênio, a besta e o falso profeta serão presos. Mas depois do milênio, olha só, no final do milênio, eles serão soltos por um pouco de tempo.
E nesse pouco de tempo, eles ainda conseguem fazer estrago com o povo de Deus. Muitos ainda se rebelarão contra o cetro de ferro imposto por Jesus Cristo na terra. Depois do exemplo do milênio, de tanta bondade, de tantas maravilhas que Cristo opera a si mesmo, muitos voltarão e seguirão o diabo novamente. E então, o que vai acontecer? Jesus vem e atira o diabo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que se revoltaram contra ele no milênio. E ele os atira no lago de fogo e enxofre, junto com todos aqueles que o seguiram. Apocalipse 19, 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que se receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então veja que no final Cristo vence, e depois de Cristo lançar o diabo, seus anjos, o falso profeta e a besta no lago, e todos os que o seguiram, tanto na grande tribulação quanto no final do milênio, são lançados no lago de fogo. Então a Bíblia diz, Apocalipse diz que depois, então, Cristo entregará a Deus o Pai uma terra transformada. Nós sabemos que Deus vai fazer novos céus e nova terra para honrar a promessa que Ele deu aos pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó. E continuando aqui o que diz o anjo, né? Ele fala do sinal da besta, da adoração da besta. E, então mostra que muitos adorarão a imagem e o sinal da besta. Que besta é esta? Deixa de ser besta. Na verdade, a besta são duas bestas, não é uma só. Essas duas personagens, descritas pelo terceiro anjo, são instrumentos nas mãos de Satanás, aliados que o dragão recruta para atacar a igreja de Cristo. Vejamos o que podemos compreender sobre as duas bestas descritas no Apocalipse, embora não de maneira exaustiva, porque vamos falar tudo o que contém nas ações delas, nós precisaremos de umas 4 ou 5 mensagens. Essa mensagem vou prosseguir, essa é a primeira parte, vou prosseguir com a segunda mensagem, né, sobre a mensagem do terceiro anjo. A besta que subiu do mar é a primeira besta. E a besta que subiu da terra ou do abismo da terra é a segunda besta. Vamos ver então primeiro a besta que veio do mar. Está em Apocalipse 13, versículos 1 e 2. Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Tem muita gente que acha o Apocalipse um livro de loucos, que fala sobre animais, chifres, leão, né, dragão. Mas quem estuda a palavra de Deus encontra, né, nessas palavras beleza e sabedoria. E nós vamos dissecar essa interpretação para vocês verem como Deus detém a história nas suas mãos e de como as suas profecias se cumprem cabalmente, cada uma delas. A besta que emerge do mar significa o último governo mundial da história, sob o comando do anticristo escatológico. Esse governo será formado por 10 reinos e chegará um determinado momento em que o anticristo será ferido de morte e será vivificado pelo poder de Satanás. Alguns entendem
que não é o anticristo que será ferido de morte, mas se trata de uma referência ao sistema imperial que retornará ao mundo. Eu também acredito nisso. Não é a pessoa do anticristo que vai ser ferida de morte, mas o sistema que ele vai implantar. Em sua visão, o apóstolo João viu uma besta subindo do mar. Ela possui 10 chifres cobertos de diademas, distribuídos nas 7 cabeças. São coroas, né? Coroa de rei, as quais estão escritos nomes de blasfêmia. Essas 7 cabeças, presta atenção agora, fala de 7 cabeças e de 10 reis, né? Essas 7 cabeças também representam 7 reis e significam 7 impérios mundiais que ocorreram na história da humanidade. O primeiro império é o Império do Egito. O segundo, o Império Assírio. O terceiro, Império Babilônico de Nabucodonosor. Quarto império, Medo-Persa de Dario. Dario Grande também, né? Quinto império grego, Império Greco-Macedônio com Alexandre o Grande. Sexto, Império Romano nos dias de João. E sétimo, o Império do Anticristo, que ainda está para vir. Em sua visão, o apóstolo João viu uma besta subindo do mar. O seu corpo é semelhante ao corpo de leopardo, seus pés são como de urso e sua boca é como de um leão. Não por coincidência, mas pelo espírito profético, esses mesmos animais são descritos em Daniel capítulo 7. Daniel 7,4 ele se refere ao leão com 2 asas. Por que leão com 2 asas? Porque representa o império da Babilônia de Nabucodonosor, entre os anos de 605 a 539 a.C. O primeiro animal, o leão, representa o reino da Babilônia, cujo rei mais conhecido e famoso foi Nabucodonosor. Então, em Daniel 2, esse reino é representado pela cabeça de ouro da estátua que o rei viu em sonhos, por ter sido considerado o reino mais rico de todos os tempos. O leão é considerado o rei dos animais e a águia, a rainha das aves. Esse animal, um leão, que tem asas de águia, representam a rapidez das suas conquistas. Então, o leão com 2 asas, que representa a Babilônia, simboliza a rapidez das suas conquistas. Mas diz a profecia de Daniel que as suas asas seriam arrancadas, ou seja, o seu poder lhe seria retirado, conforme aconteceu. O rei Dario, que sucedeu o rei babilônico com o reinado medo-persa, ele destruiu o reinado da Babilônia e matou os filhos de Nabucodonosor que reinavam em seu lugar. Então, o leão com 2 asas simboliza a Babilônia. O urso com 3 costelas na boca. Daniel 7, versículo 5. Urso com 3 costelas na boca. Representa o reinado medo-persa que começou com Dario. Entre 538 a 331, durou quase 200 anos o reinado medo-persa. E ele então representa o império mundial, o império medo-persa. Então houve uma união entre a Média e a Pérsia, e assim eles conquistaram o mundo, tirando o poder da Babilônia, penetrando em seus muros, num espaço aberto, por onde entrava um rio, cujo curso foi desviado, e então puderam derrotar a Babilônia. Representado pelo peito e braços de prata, na estátua, do capítulo 2, o reinado medo-persa, né? Era um reino de muita crueldade. Como diz o texto, levanta-te, devora minha carne. E foi provavelmente nesse reinado que Jonas se recusou a ir pregar, por causa da violência desse reinado, desse reino.
Por isso, as 3 costelas na boca na boca do urso, né? Significava a voracidade na conquista da Líbia, do Egito e da Babilônia. Essas eram as 3 costelas na boca do urso: Líbia, Egito e Babilônia. Quando diz que um dos seus lados se levantou primeiro, quer dizer que a Pérsia, o atual Irã, se destacou primeiramente e depois eles se uniram e criaram mais força e dominaram o mundo. Então, nós vimos aí o leão e vimos o urso. O leão com 2 asas e o urso com 3 costelas na boca. Depois vem o leopardo, outro animal que fala o terceiro anjo. O leopardo com 4, na visão de Daniel, esse leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. Daniel capítulo 7, versículo 6. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças era o Império Grego, que conquistou o mundo entre 331 e 168 a.C. Se o leão tinha 2 asas representando a rapidez de suas conquistas, o que não dizer do Terceiro Império? A rapidez de conquista do leopardo com suas 4 asas seria muito maior. As 4 asas simbolizam a rapidez de suas conquistas também. Essa foi a rapidez com que Alexandre o grande estrategista militar que conquistou o mundo com suas armas de bronze, representado na estátua pelo ventre e coxas de bronze. Desejo que cada vez ia se descendo, os impérios iam reduzindo a sua qualidade. O primeiro era Nabucodonosor, que na estátua era de ouro. Depois era de prata, né, com o urso. E agora com Alexandre o Grande, que era de bronze, né? Então, muito jovem, Alexandre, depois de uma noite de muita orgia e bebedeira, morreu por ter ingerido muito vinho, né? Então, Alexandre representa o leopardo. E ele foi substituído, então, por isso que nós dissemos que o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças, porque Alexandre o Grande foi substituído por seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. 4 generais eram as asas e as cabeças do leopardo. Por isso, as 4 cabeças vistas por Daniel neste animal, essas cabeças são reis, toda cabeça simboliza rei. E o 4º animal, Daniel descreve, capítulo 7, versículo 7, como um animal terrível e espantoso, com dentes de ferro e com 10 chifres. O animal terrível, com dentes de ferro, simboliza a Roma, entre os anos 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Ele tinha dentes de ferro, né? E Daniel diz que a estátua tinha pés de ferro, pernas de ferro, e era misturado com pés de barro, né? Então, cada vez que ia descendo a estátua, ia diminuindo o valor dos seus elementos constituintes. Esse animal causou especial espanto em Daniel. Por isso ele o chamou de terrível e espantoso. Muito violento, com seus dentes de ferro, despedaçava e devorava suas vítimas. Esse reino também seria de muita concentração de poder. Por isso os 10 chifres, com 10 reis. Em Daniel 2, é representado na estátua pelas pernas de ferro. Foi no período do Império Romano que nasceu Jesus. Basta somente mencionar seus imperadores, César, Herodes, Nero, para vir à nossa mente imagens de muita violência e de crueldade. Mais uma vez a história comprova a veracidade da profecia. Na visão desse animal, Daniel faz menção especial aos 10 chifres, que são os 10 dedos dos pés da estátua, que na história representam as 10 nações que originaram a Europa.
Naquele tempo eles se chamavam anglos, Inglaterra, burgundos, Suíça, francos, França, germanos, Alemanha, érulos, sul da Itália, lombardos, norte da Itália, ostrogodos, Áustria, suevos, Portugal, vândalos, sul da Espanha e visigodos, norte da Espanha. Esses eram 10 países que constituíam o Império Romano. Em sua visão, Daniel 7, de 8 a 11, mais um chifre surgiu entre aqueles 10, arrancando com isso três outros chifres para dar lugar a este, que começou pequeno, mas se engrandeceria muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e boca de homem e falava com arrogância, proferindo blasfêmia. Esse pequeno chifre é o anticristo. Esse pequeno chifre era notável, era chamado de ponta pequena ou pequeno chifre, né? Muitos acreditam que o império do anticristo seria o império romano revivido. Muitos outros intérpretes acreditam, e eu estou entre estes, que o anticristo viria dos muçulmanos. E que, por estar descrito como situado, o país do anticristo situado no norte de Israel, e significando esse país, um país pequeno. Tanto Daniel quanto o Apocalipse diz que o país do anticristo seria uma nação pequena e que, através de artimanhas políticas do anticristo, ele se tornaria o maior de todos, né? Não cresceria, mas ele dominaria todos os demais países. Eu creio, pessoalmente, que esse país seja a Turquia. Seja a Turquia. E o anticristo seria, então, o governador ou o presidente ou o primeiro-ministro da Turquia. Então, prestem atenção na Turquia. Então, esse anticristo é o chifre notável, né? Qual seria, então, o significado desse animal? E o que representa este chifre notável? O que isso tem a ver com a minha fé e com a minha vida? Daniel também teve essa curiosidade em Daniel 7, 19 a 20. A verdade sobre esse animal vai surpreender a todos nós. Em Daniel 7, 23 nós lemos: então o anjo disse, o anjo que falava com Daniel, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, a pisará os pés e a fará em pedaços. Aqui ele está se referindo ao reinado do anticristo durante a grande tribulação. A história, mais uma vez, comprova que o império romano realmente arrasou a terra. Por isso, na estátua do capítulo 2, este reino é representado pelas pernas de ferro. O metal é associado à violência, cadeias, né, etc. E foi nessa época, com a finalidade de encontrar o recém-nascido Jesus, que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Já o barro, né, que são os dedos da estátua, mostra a inconsistência do Império Romano, que acabou sendo destruído pelos povos bárbaros. E a continuação do relato profético revela, além do aspecto político da Roma pagã, né, que era um animal, um forte aspecto religioso, principalmente no que diz respeito ao chifre, a Roma cristã, que surgiu dentre os 10, derrubando com isso 3 deles. O texto revela uma lista de intenções e realizações que este chifre faria, revelando assim a estratégia satânica em se estabelecer como um poder em oposição a Deus. Por que nós estamos falando de Roma? Porque é possível que a besta seja de Roma. Não o anticristo, mas a besta e o falso profeta. É possível que a besta e o falso profeta saiam de Roma, né?
que profetiza falsas profecias, porque falsifica a palavra de Deus. Então, olha o que acontece, né, com a besta do Apocalipse. Devorará toda a terra, que é um objetivo global. Fará a terra em pedaços, pisará a terra aos pés, para a guerra aos santos. E santos são aqueles que seguem a Cristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Engrandecerá até o príncipe do exército. Ou seja, atentaram contra a vida do príncipe, que era Jesus. Jogará a verdade por terra. Então, isto aconteceu no passado, acontece ainda hoje e continuará acontecendo no futuro. O anticristo causará grandes destruições, conforme Daniel 8, 25 a 26. Prosperará e fará o que lhe aprover. Lembra que eu falei que um pequeno país ele governará o mundo? Ele destruirá os poderes, os poderosos e o povo santo, perseguição religiosa, né? Lembra da Inquisição, da morte dos cristãos no fogo? Isso foi no passado. Hoje, muitos cristãos estão sendo mortos. Diz que no Iraque, o ISIS está matando 2 cristãos todos os dias. Ele fará prosperar o engano, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Daniel 8, 25 a 26. Vivem despreocupadamente porque não querem crer no Messias, não querem crer em Jesus Cristo, porque não querem ter compromisso com Deus. Vivem despreocupadamente as suas vidas, conforme o Cristo mesmo disse, né? Como foi nos dias de Noé, assim será nesses dias. Então, esse pequeno chifre na grande tribulação representa o poder do anticristo. Percebemos com isto a riqueza dos detalhes que a profecia apresenta. Os símbolos descritos há milhares de anos aconteceu exatamente como o previsto. Para sermos mais exatos, né? Aconteceu há aproximadamente 2.700 anos, tempo do profeta Daniel. O dragão, Satanás, concede a ele o seu poder e autoridade. João também observa que uma das 7 cabeças parece ter sido golpeada de morte, porém, essa ferida mortal foi curada e a terra inteira ficou maravilhada, rendendo louvores e adoração à besta e ao dragão que lhe deu a sua autoridade. Então, a força do anticristo, o reinado dele será tão poderoso que vai causar admiração e ele será louvado como Deus durante a grande tribulação. A besta, então, fala e profere palavras de blasfêmia, tendo autoridade para agir durante 42 meses. Amados, o texto às vezes confunde a besta com o anticristo, tá? Mas nós sabemos que a besta, o anticristo e o falso profeta são 3 entidades diferentes uma das outras. Esses 42 meses representam 3 anos e meio. Na primeira parte da tribulação, 3 anos e meio, o anticristo, a besta e o falso profeta estarão preocupados em fazer um pacto com a nação de Israel. Por alguma coisa, né? Talvez por causa da força do exército de Israel, eles se preocupam em fazer esse pacto para deixar os judeus um pouco mais calmos, né? Para não entrarem em guerra. Embora no final vai acabar tendo essa guerra, né? Mas há esse pacto nos primeiros 3 anos e meio. Provavelmente, o anticristo reerguendo o templo em Jerusalém, o templo que foi destruído pelos romanos. Provavelmente, o anticristo, a besta e o falso profeta oferecem um pacto para Israel, prometendo segurar o poder dos muçulmanos para que eles não impeçam a reconstrução ou a construção do templo em Jerusalém novamente, né? Então, como ele detém o poder mundial e provavelmente ele seja muçulmano,
ele vai controlar os muçulmanos para permitirem. Eu não digo que vai haver que vai ser derrubada a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, vejam bem, foi construída no lugar mais sagrado para os judeus. Queridos, o lugar mais sagrado para os judeus não é o Muro das Lamentações. O lugar mais sagrado dos judeus é a pedra onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Sobre esta pedra está a mesquita de Al-Aqsa. Isso não é muito falado, mas quem entra na mesquita de Al-Aqsa, você vai ver a pedra onde Abraão sacrificou Isaque. Ali é o lugar mais sagrado dos judeus. E é por isso que eles querem entrar na mesquita, mas os muçulmanos não permitem. Então não sabemos se a mesquita será derrubada ou não, mas o fato é que provavelmente o templo será construído ao lado da mesquita. Ou pode ser que o anticristo faça um sacrifício aí religioso para os muçulmanos, mas é uma coisa a analisar-se, né? Não se sabe se a mesquita de Al-Aqsa será derrubada para que isso aconteça. Ou pode ser que eles cortem a mesquita num pedaço para que a pedra de Abraão seja colocada dentro do templo e seja repartido, e os dois templos convivam juntos, um ao lado do outro. O templo de Israel, dos judeus, ao lado da mesquita dos muçulmanos. O fato é que o falso profeta e a besta proferem blasfêmias contra o próprio Deus e contra aqueles que habitam em seu tabernáculo, que habitam no tabernáculo, seriam os judeus, pode ser que seja, no templo. A besta recebe, porque a Bíblia fala, né, que o anticristo vai sacrificar um porco no altar do templo. Isso já aconteceu uma vez, templo, cerca de 100 anos antes de Cristo, aconteceu isso, de Antíoco, né, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, sacrificou um porco no altar dos judeus em Jerusalém. Isso causou uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, como a história narra, né? E como as profecias, elas têm o tempo presente e elas se repetem no tempo futuro, então é possível que o anticristo vai sacrificar novamente um porco no altar do templo que ele mesmo ergueu em favor dos judeus em Jerusalém. A besta recebe autoridade sobre todos os povos, tribos e nações, e poder para pelejar contra os santos e os vencer. Então, a besta, no caso, o anticristo, né, que também é ajudado, tem aliança com a besta religiosa, né, e com o falso profeta, porque o falso profeta, a função dele vai ser desviar a atenção dos cristãos, desviar a atenção dos judeus que se converteram, 144 mil. Ele vai estar pregando contra a doutrina cristã e, ao mesmo tempo, vai estar proferindo blasfêmias contra Deus. Amados, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, ficarão maravilhados com a sabedoria da besta, e então adorarão a besta e o falso profeta. Eu falei então a besta que veio do mar. Na próxima mensagem nós falaremos da besta que veio da terra. Em conclusão, essa mensagem do terceiro anjo nos mostra que devemos ouvir a voz de Cristo para não cairmos em armadilhas espirituais. Você precisa estudar a Bíblia para não seguir todo o vento de doutrina que aparece ao seu redor. Essa mensagem do terceiro anjo também demonstra que Deus não deixará passar em branco aqueles que não ouvirem a voz de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também estará fora do reino de Deus todo aquele que não persevera na doutrina dos apóstolos, que é o Evangelho de Cristo.
A estes estará reservado o lago de fogo e de enxofre, por rejeitarem o Filho de Deus, um pecado imperdoável, que é o pecado cometido contra o Espírito Santo, conforme diz a palavra de Deus. Portanto, você que está me assistindo agora, creia em Cristo e persevere crendo para herdar o reino dos céus e não cair nas mãos da besta, do anticristo, e ir para a grande tribulação, mas ser arrebatado com Cristo nas alturas. Amém, amém, amém.